Graça e paz a todos que vão acompanhar pelas redes sociais da igreja, em nome de Jesus. Se você ainda não entrou lá na página da igreja, no YouTube, entra. Seja lá um inscrito, né, que fala e nos ajuda a chegar a 1000 pessoas, que esse é nosso objetivo. Amém? Nós estamos aqui num propósito da pregação de todas as parábolas do Senhor. E chegamos, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo anotado aqui. Aleluia. Você vê se Deus é bom. Você sabe qual é a parábola de hoje? Tá lá em Mateus 18. Vamos abrir lá? Em nome de Jesus. Nós vamos colocar essa semana a rádio também do pastor Cristiano, que a rádio tá... Nós vamos colocar lá... Eu não tenho... Tem outro grupo da igreja, André, que não seja o de obreiro lá? Não tem mais, né? Então você tem que ligar para a Andréia, ligar para o Kainan, dar mensagem para eles aí. Vai estar com eles o link de entrar na rádio. A rádio está indo uma bênção, hein? Aleluia. O pastor falou que esses dias tinha 138 pessoas vendo a rádio. A glória do Senhor, nós estamos levando a palavra do jeito que Deus está concedendo para nós. Ele disse que nós íamos viver algo novo e estamos vivendo mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só manter que vai ser algo novo para todo mundo, hein? Não é para a igreja só não, hein? É para todo mundo aí. É que você que está na bênção aí, Deus tem bênção para a sua vida também. Mas tem que crer, né? Antes de nós entrar na palavra, deixa eu te falar uma só para você. Fé é tocar trombeta, não é? Fé não é tocar trombeta? Ó, Deus falou para aquele povo, a cidade cai, mas vocês vão rodear ela 7 vezes. E quando vocês tocarem a trombeta, os muros vão cair. Quando ele estava rodeando, o muro mexeu? Quando é que o muro foi mexer? Quando tocou a trombeta. Tocar a trombeta, então, é a fé. O muro está de pé, eu estou tocando a trombeta. A fé vem antes do muro cair. A toque da trombeta é antes do muro cair. Guarde isso, não espera o muro cair para você tocar a trombeta. Toque a trombeta antes do muro cair. Fé é isso. Amém? Amém. Vamos lá, André. Em nome de Jesus. Renato demorou 10 anos aqui, pelo amor de Deus, 21 já. Nós tem só até 11h30 da noite. Nós não pode mais. 11h30 nós tem que encerrar. Vai lá, 23. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Você vai no 23 e o texto é longo, hein? Amém. Vai lá. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, sê generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Sê generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito
e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Ó, vem aqui. Isso é minha testemunha. Leia as parábolas aqui. Não foi essas que nós pegamos domingo passado? Foi. Qual que é agora? Agora é o credor incompassível. Então eu não escolhi a palavra para trazer hoje. Tá vendo? Olha, aqui. Mas cai justo na ceia essa aqui? Deus quis assim. Deus quis assim. Então isso é minha testemunha, tá vendo, né? Amém? Essa é uma das palavras mais conhecidas que tem, penso eu, né? Penso eu. Mas ela, para ser explicada, ela primeiro tem que começar a ser explicada lá no livro de Marcos, capítulo 11. Você põe para mim, filho, você não precisa abrir. Vai estar aqui, você consegue ver por aqui. É 11. Se eu não me engano, é 24 ou é 25. Eu só não vou lembrar certinho. Por isso vos digo que tudo que pedires é 25, filhinha. Ó. Sabe o que você faz? Coloca 2 acima, 23. Só para eles lembrarem, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas quer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. 24 fala assim: por isso vos digo que tudo que pedires, orando, crendo que receberei, tê-lo-eis. Isso é uma palavra de fé, né? Isso é uma palavra forte, né? Uma palavra que você sabe que você pode determinar que você vai ser abençoado. Mas o contexto é 25, agora sim, ó. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26, filhinha, ó. Mas, se vós não perdoares, também o vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, olha bem. Jesus ele deu uma lição muito importante para os seus discípulos. Eu vou começar a explicar aquela parábola aqui. A lição que Jesus deu não é simplesmente uma ordem dada. Porque você sabe qual é o erro de muitas vezes a gente guardar as pessoas no coração? A gente acha que a gente só está desobedecendo a ordem que foi imposta. Então sabe aquele negócio, Jesus fala para mim não beber, eu bebo. Jesus fala para mim não fumar, eu fumo. Mas ele não vai me condenar por causa disso, eu peço perdão a ele, sabe? Parece ser só uma questão de, foi dada uma ordem e eu desobedeço ela. Dá para entender? Mais à frente, ou então muitos pensam assim, mais à frente eu resolvo isso. Eu não consigo parar agora, mas amanhã eu consigo. Eu não consigo fazer isso agora, mas amanhã eu consigo. Então, a pessoa acha que é uma ordem dada e simplesmente ela não cumpre ali e por algum motivo ela entende que ela pode cumprir depois ou então pede perdão a Deus que está tudo bem. Só que aqui tem uma chave que ninguém entende quando vê. Isso aqui é uma lei espiritual. E lei espiritual não tem envolvimento de Deus. Deixa eu explicar melhor isso. Quando existe uma regra espiritual, o envolvimento de Deus é fazer a regra. Ponto. Depois que fez a regra, a condição vem junto com a regra. Dá para entender isso? Então, se eu não cumpro aquilo que a regra manda, eu sofro aquilo que a própria regra vai falar que eu sofro, que eu vou sofrer. Então não é só o caso de ter dado uma ordem e desobedecer a ordem, é uma caso de descumprir uma regra. Jesus tinha falado assim, ó, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Você nasceu de novo? Claro, você entrou no reino de Deus. No reino de Deus tem uma regra. Quer dizer, tem várias regras, mas uma delas é essa. A pergunta que eu quero fazer para você: você quer permanecer no reino? Você quer chegar até o fim dos seus dias e você entrar no reino de Deus e Jesus falar para você: vinde benditos de meu Pai, é do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo? Você quer ouvir isso lá no final? Então você não descumpra a regra. Está dando para entender? Pastor, por que você diferencia uma coisa da outra? Porque a Bíblia fala assim, acho que foi até o Cainan quando estava orando aqui: se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a vossa injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, saibam que tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia está cheia desses versículos que fala assim, ó, você fez uma coisa errada ali, pronto, você pede perdão, está tudo certo. Mas nunca vai ser quando você não perdoa alguém. E aqui eu vou começar a explicar agora o que acontece quando não existe perdão. Imagina que a Andréia me chateou meu coração. Seja qualquer chateação, pequena, grande, seja o que for. Se eu não perdoar ela, eu vou me adaptar a uma coisa muito perigosa, que é adaptar a ter uma coisa suja dentro de mim. Pastor, mas ela não merece seu perdão. Mas Jesus não falou nada disso aqui. Percebe que não tem nada disso aqui. O que ele fala, filhinha, você vai lá para o 35, então, do Mateus, vai lá para o 35, deixa eu passar lá. É 35 que começa não, é 20, perdão, é que eu fiquei com o versículo na minha cabeça. Por isso, o reino dos céus, que é onde justamente a gente habita e quer morar, tá? É o reino de Deus. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Eu vou ir falando já com clareza. Vai ter um dia em que nós vamos ter que prestar conta. Isso ninguém pode ficar sem saber. Eu sei que você vai achar que eu estou falando para você, mas eu não estou, tá? Confia em mim? Para quem está todo dia na igreja, para quem vem uma vez por semana na igreja, para quem não está conseguindo vir na igreja, para quem nunca veio na igreja, para quem nunca conheceu o Senhor, para todas essas pessoas tem uma palavra que é para todos. Todos nós ficaremos de frente com o Senhor Jesus. E você vai ter que prestar conta de toda a sua vida, desde a sua da sua expertise, desde quando você conseguiu raciocinar as coisas até o último dia da sua vida. Ou pelo menos até quando você tinha entendimento. Porque pode ser que a pessoa fique tão idosa que ela perca a capacidade de raciocínio, né? A partir desse momento, então, a pessoa ela é liberada naquele período. Mas enquanto ela tem ciência de quem ela é e do que ela tem que ser feito, ela vai ter que apresentar. Por exemplo, eu vou ter que apresentar a minha família. Por exemplo, eu vou ter que apresentar o que Deus colocou na minha vida. O ministério. Eu vou ter que apresentar o meu pastorado, por exemplo. Só para dar um exemplo, tá? Eu não estou falando aqui de nada disso. Eu vou ter que apresentar. Eu creio no meu coração que os homens nesse momento vai ter um aperto um pouco mais na presença de Deus, porque nós temos que apresentar a nossa esposa, né? E nós vamos ter que apresentá-la. Porque a liderança da nossa casa ficou para nós.
Se eu tive uma vida perto do Senhor, glória a Deus, né? Vou ter lá, mas mesmo assim vai tudo, como diziam os pastores antigos, vai passar aquele filme, nós vamos saber tudo o que aconteceu, eu vou prestar conta de tudo que eu disse, de tudo que eu fiz. Se eu tive uma distância com Deus, tinha coisa que eu não sabia. Agora não importa. Agora você tem que prestar conta. Deu para entender isso? É justamente quando vai chegar a hora da sujeira do nosso coração. Se eu me adaptei a permanecer sujo, se eu achei razão para aquilo permanecer e eu achei que não tinha problemas, o convencimento da minha alma vai ser fácil. Está dando para entender? Porém, quando for ser julgado, o problema vai estar lá. Quem está aqui e quem está assistindo está ouvindo e não é mais inocente, né? Se for inocente em algum momento, agora não é mais, né? Está sabendo que tem que perdoar. Mas, deixa eu ir mais. Se eu continuar chateado com a Andréia, com aquela sujeira no meu coração, ela vai... Você já parou de limpar a casa? Você nunca fez isso, mas vamos dizer que você fez. Eu tenho que falar alguma coisa para tentar explicar. Para de limpar a sua casa. Hoje está sujo só a sala, cara. O resto está tudo limpo. Dá uma semana. Deixa passar 15 dias. Manda agora um mês no negócio. Aí você já vai ver que não é só a sala que está suja. Você vê que o quarto está sujo também, o banheiro está sujo também, a cozinha está suja também, não é? Assim, e a sujeira, você vê que ela não tem dó, né? Você vê que a sujeira não tem dó, ela vai aparecendo, cada vez mais ela vai sujando mais e mais e mais, né? Você vê que ela vai... não adianta você me convida para ir tomar um café na sua casa, pelo amor de Deus. Você já pega lá, em vez de você pegar um copo limpinho, lavadinho, você pega um copo, já tem uma teia de aranha grudada nele do lado. Um copo todo babado, está repreendido. Aí você já fala, toma um café. Ou se o copo está assim, você imagina como o café foi feito. Né? Oh Deus, me dá o livramento, né? Você não é assim? Você olha, você fala, meu Deus. Mas eu não estou falando de um mês, porque um mês você não aguenta. Você fica na sua casa um mês sem limpar ela? Um mês, eu não sei, eu não sou especialista. Mas você fica um mês sem limpar a sua casa? Não, mas eu não estou falando de um mês. Eu estou falando de um ano. Eu estou falando de 4 anos. Eu estou falando de 10 anos. Estou falando de 20 anos. Não estou falando de um mês. Porque o pastor estava pregando aqui, né? Ireis, mas não pequeis, né? Ele não falou, né? Ele leu lá o versículo, né? Ele falou, não, a gente não pode tirar. Não pode mesmo, irmão. Não pode, mas a Bíblia fala que eu posso mirar, o que eu não posso pecar. Né? Então o que é o pecado? Eu fico irado ali com o Renato, eu fiquei chateado no meu coração. Mas aí, deixa pra lá, mãe. Nós se conhecemos há 600 anos, deixa pra lá. Eu irei, mas eu não pequei. Agora, eu iro. Agora eu não falo mais com ele. Agora eu não olho mais na cara dele. Agora eu quero ver ele se dando mal. Eu pequei. A sujeira entrou. Pela regra do reino, isso não pode acontecer. Porque se acontecer, hoje é uma coisa simples que eu simplesmente vou lá, te dou um abraço e acaba. Amanhã está suja a casa toda.
Dá para entender isso? Então vamos devagarzinho que nós vamos chegando lá. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. 24, filha. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eu uma vez fiz um estudo, eu precisava rever esse estudo, sabe? Porque eu penso que como faz 20 anos que eu fiz ele, pode ser que eu não lembre se é isso. Mas o estudo que eu fazia, ele falava que esse valor era como se a gente devesse 1 milhão de dias de serviço para Deus. Então você, para pagar essa conta, você tinha que trabalhar 1 milhão de dias de serviço. Um ano tem quanto, Renato? 365. 10 anos? 100 anos. 365 mil dias. Então não dá. Se eu viver 100 anos, desde que eu nasci até o dia que eu morri, não dava para pagar ainda, porque 1 milhão, né? Ainda precisava 3 vezes, né? É isso que eu ia perguntar. Eu precisava viver 300 anos para pagar. E se não fizesse mais nada, né? Eu tinha que passar ilesos 300 anos para pagar aquela dívida. Então é impagável. Isso aqui na teologia chama hipérbole. Hipérbole é quando você faz uma coisa e ela é um absurdo, né? Uma coisa muito... que é justamente para explicar a regra. Então ele não tinha dinheiro para pagar. E ele tinha medo que ele e a família dele fosse presa. Mas não é você que deve? O que a Juliana tem a ver com isso? O que seu filho tem a ver com isso? O que sua filha tem a ver com isso? É você que deve que seja vendido lá, né? Mas olha o que a Bíblia fala, ó. Versículo 25. Então, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então, ó, não tem jeito. Lembra que eu falei que todos vão passar diante do Senhor? Então não tem essa história de eu fui legal. Então a conta lá. Ah, mas eu nunca conheci Jesus. Não importa, tem uma conta lá. Ah, eu não andei perto do Senhor Jesus como eu devia andar. Tem uma conta lá. Dá para entender? Aí, ó, ele fala assim, ó, então não tem jeito, tem que vende eles aí. A mulher e os filhos, não é? Ó, foram vendidos. 26. Então aquele servo prostrou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Que promessa é essa? Como é que você faz uma promessa para mim que você vai me dar 1 milhão de dias de serviço? Que promessa é essa aqui aí? Você não vai fazer. O que ele está falando aqui é assim, ó. Eu sei que o meu Senhor é bom. Eu sei que Jesus vai me perdoar dos meus erros. Mas eu tenho que clamar, dá para entender? Foi aquele dia que você ajoelhou e você falou para o Senhor assim: Senhor, eu não tenho condição na minha vida. Eu não tenho condição nenhuma. Salva a minha vida, Senhor. Salva a minha vida. Aí você fez uma confissão. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente pagador da minha dívida. Eu prometo te amar, te respeitar por toda a minha vida, porque o Senhor pagou a minha dívida. Não é uma delícia ouvir isso? Aí o Senhor fala assim, ó,
Deixa eu falar. 7. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Que delícia! A gente devia orar a Deus para parar aqui a parábola. Para aqui, né? Mas como sempre uma regra tem uma consequência, a parábola não para. Você não foi perdoado? Você não tinha uma conta para acertar lá no céu? E tem. Você não tinha que... Um dia você não vai ter que se apresentar lá? Você vai se apresentar e ele também. Se o Léo levar você para o mau caminho, você vai se apresentar ele também. Se você levar ele para o mau caminho, você vai se apresentar ele também. Se eu começar a pregar aqui, vai que me dá uma louca, e eu começo a pregar umas coisas, tudo que vai levar à destruição, né? Porque altar tem esse poder, né? Altar tem o poder de levantar e matar. E aí eu começo a pregar, começo a falar um monte de coisas erradas, e por causa de uma habilidade que a gente pode ter sobre falar da palavra, eu começo a ensinar umas coisas tudo errado. Aí você começa a andar num caminho errado, chega no fim da sua vida, não deu. Um dia eu vou ter que apresentar isso. Um dia, a igreja, você me ama? Aleluia. Vem comigo. Um dia você vai ter que apresentar todas aquelas pessoas a qual você chateou. Um dia você vai ter que apresentar todas aquelas pessoas que você machucou. E não é só isso não, se por causa de você aconteceu coisas que foram tendo sequência, já jogou uma pedra na água? Você joga uma pedra na água, vem as ondas. Ei, eu preciso falar isso. Dá para entender? Vem as ondas, então às vezes a pedrinha afunda, mas ela vai atingindo outros lugares. Às vezes você não fez o que você tinha que fazer, dá para entender? Não vou aprofundar muito. Mas às vezes aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, você não fez. E você sabia que não tinha que fazer. Aí depois você veio e falou, pastor, mas eu não consegui fazer. Não, você conseguia, porque senão ele não deu na sua mão. Deus sabe o que faz. Então quando você assistir de novo esse vídeo aqui, que eu sei que você vai assistir, dá para entender? Eu sei que você vai assistir. Quando você assistir nessa parte, para e relembra aquilo que você disse. Relembra aquilo que você falou. Relembra o coração endurecido que você estava quando falou aquilo. Nós sabemos que não é você, né? Isso é uma bênção do Senhor. Então relembra disso, quando você falou com aquela dureza. Sabe? Não dou chance, não aceito, não perdoo. Relembra disso. Porque todos esses socos que eu dei aqui representam os socos que você deu, que você vai apresentar. Pastor, mas o pastor foi muito ruim comigo. Ele vai apresentar. Você sai daí e perdoa quem tiver que perdoar. Limpa o seu coração. Amém? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Obrigado. Não é, a pessoa acha que pode viver uma vida daquela forma. Ela acha que pode fazer assim, não. É quando você está ofendido no seu direito. É quando você acha que você tem o direito de ficar aborrecido. Você tem o direito, assim, de ficar chateado. Você não tem direito nenhum. Você não tem direito nenhum. O direito está no rei.
O direito e o poder está no rei. É o rei que tem poder. É o rei que tem direito. A Bíblia fala que é o rei o dono da vingança. Eu não sou vingativo, você não é. Nós não somos ofendidos. Ah, pastor, mas eu já vi você fazer outras coisas que... então, e sofri por causa disso. Não posso falar que não sofri, não sou especial. Eu sou melhor que alguém. Se eu caminhar errado, eu vou colher errado. Mas pode prestar atenção. Quando você passa num lugar onde tem um entroncamento, você bate o carro, todo mundo que você vê, o que você fala? Toma cuidado com aquele lugar lá, hein, irmão. Vigia lá não, que você vai ver, você bate o carro lá também. Não é assim que você faz? Pelo menos devia. Então o que você faz? Você avisa, né? Fala, olha, aquela estrada lá eu já passei. Não é estrada boa. Então seja para vocês aqui na igreja que estão ouvindo, ou para quem vai assistir depois lá, né, tal, que está indo lá, seja quem for, ó, a Bíblia fala assim, ó, perdoai. A gente devia trocar essa palavra. Não devia ser perdoar. Devia ser limpai. Limpar. Porque não é uma questão de ser dado uma ordem e não ser obedecida. É uma questão de uma regra do reino. Não perdoou, o perdão está travado. Você não vai conseguir. Nós vimos isso aqui? Ou você já pulou? Então vai para o outro. Você está aí, ó. Sendo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. No estudo que eu fiz, isso aqui é 15 dias. Imagina que eu te devo uma conta lá e com 15 dias eu trabalhando para você lá, eu pago a conta. Mas você estava devendo lá 1 milhão. Foi perdoado. Os 15 dias aqui, você não... Lembra que eu falei que tem um segredo nessa palavra aqui? O segredo é esse aqui, ó. Devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocando, ou dizendo, paga-me o que deve, 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. 30. Ele, porém, não quis, antes foi cerrá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Aqui tinha o que está, aquele negócio escondido, o que ninguém vê, né? O que só o Espírito Santo pode falar. Você sabe por que ele não perdoou? Porque ele não tinha dentro dele a salvação. A salvação estava na mão, mas não estava dentro. Ele recebeu a oportunidade e foi perdoado. Mas quando você não perdoa, a salvação está fora, ela não está dentro. Aí você fala, pastor, mas você está falando de salvação? Sim, estou falando. Porque não sou eu que estou falando de salvação. Quem está falando é a palavra. 31. Vendo, pois, os seus conservos o que lhe acontecia, entristeceram-se muito, foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado. Você não é malvado? Você não andou em caminho maldoso? O caminho de Jesus é como? É um caminho limpo. É um caminho de obediência. Se Jesus falar com você, você logo já... Às vezes você nem entende muito, né? Mas você faz. Às vezes você só vai entender lá na frente. Mas... Porque você tem um coração bom. Porque a salvação está dentro de você.
Agora, quando você decreta que alguém vá para a prisão por causa daquilo que lhe deve, quando você decreta que alguém tenha que ser preso por causa daquilo que lhe deve, você está ofendido no seu direito. Porque ele não devia realmente pro cara? Era mentira aquela dívida? Não, era verdade. Mas aqui que está o segredo, né? Você está sendo provado. Você está sendo provado. É quase que Deus falando assim: eu te perdoei tudo aquilo. Você pode perdoar ele? Você pode se assemelhar a mim? Você pode ser igual a mim? Que eu te perdoei 1 milhão. Você não pode perdoar ele 15? Porque ele não deve para você 1 milhão. Ele ali não deve para você 1 milhão. Não foi colocada a vida dele na mão dele aqui. A sua vida foi colocada na mão de Jesus. Esse paga, mas requer. A Bíblia fala: batei e abri-se-vos-á. A Bíblia fala assim: procurar e achará, buscar e encontrareis. Não fala isso? O pastor Paulo falava assim, ó: liberte e libertai-se-vos-á. Aqui tem uma regra. Então o seu senhor chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como eu também tive misericórdia de ti? Você não tinha que se assemelhar a mim? Você não tinha que ser igual a mim? Dá para entender isso? Ou você vai se assemelhar àquele que é contrário a mim? Aquele não perdoa ninguém. Falei isso para alguém no mundo. Falei: o diabo não está preocupado em chatear teu coração. O diabo está preocupado com a destruição. Olha só. Quem aqui sabe que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Olha, deixa eu te falar. A Bíblia fala assim, ó: sabendo o diabo que tinha pouco tempo, todas as ferramentas que o diabo tem estão hoje a serviço da maldade dele. Para ele fazer o estrago, ele vai para a destruição. O fim dele chegou. Acabou. A era da igreja está terminando. A igreja não vai ficar aqui muito tempo. Em pouco tempo nós vamos sair daqui. A Bíblia fala que eles procurarão a palavra do Senhor, mas eles não vão achar. E não é porque não vão achar, porque não vai ter Bíblia no mundo. Vai ter Bíblia, mas não vai ter quem fale. Não vai ter quem interprete. Não vai existir o Espírito Santo para falar. Então, a chance é 0. Acabou. Esse dia está chegando e rápido. O aviso do Senhor para nós. 34. Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Quem são os atormentadores? (35, filha). Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração
se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É isso que diz a Bíblia. Nós paramos no 35, filha? 11, Marcos 11, 3, 4, 5 e 6, E quando estiveres orando, aqui é o remédio para todo mundo. Olha bem o que eu vou lhe falar. Muitas das vezes as pessoas ficam pregando que você tem que ir até a pessoa e tal, falar, tudo bem. Eu também acho que tem que fazer. Mas não é o que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando isso. E quando estiveres... E quando você estiver orando. Lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, limpai, perdoai. Pastor, isso é muito difícil para mim, porque para mim a coisa é complicada. Eu tenho um coração assim, e você pode achar várias razões. Posso te dar uma dica? Começa a abençoar. Deus abençoa o Mateus, pai. Aí veio o diabo. Mas ele falou isso de você. Satanás é sagaz, né? Fala a verdade. Ele é sagaz. Ele veio lá, mas ele falou de você lá. Né? Mas eu amo ele mesmo assim. Às vezes você não ama, né, irmão? Às vezes você não tem aquele desejo de fazer. Mas tem uma outra regra que é espiritual que eu preciso falar agora. Todas as vezes que você não conseguir fazer uma coisa, faça mesmo assim. Se você sabe que é Deus que está falando, se você viu pela palavra de Deus, mesmo que você não consiga fazer, faça! Faça! Porque Paulo disse assim, nós começamos na carne, mas terminamos no espírito. Então, às vezes, você não consegue fazer porque a gente está muito preso na coisa e vai indo, o negócio vai fluindo, você vai vendo que aquela sujeira vai sumindo, aquela limpeza vai sendo feita, então insiste. Eu aprendi a insistir quando eu comecei a correr. Eu já corri muito na vida, né? Corri 12, 15 quilômetros. Eu corria 1, 2 quilômetros no começo assim, mas era daqui ali, o corpo já falava, para. Já doía a perna, já doía o joelho, já doía... E depois eu fui aprendendo a correr, né? E você vê que o corpo só está falando aquilo para você parar. Mas ele não está doendo de verdade. Aí você fala, que coisa louca, pastor. Pergunta para todo corredor para você ver. O cara começa a correr, começa a doer a perna, começa a doer o joelho, mas ele continua a correr. A dor durante a corrida vai sumindo, até desaparecer. Aí você fala, mas depois que você parar, dói, né? Não dói. É que o corpo deu um sinal só para você parar, porque ele está desgastando. Então a gente usa esse exemplo para explicar. Começa a fazer, mesmo que doa. E vai fazendo. Chega uma hora, para. Pode ter certeza que chega uma hora, acaba. Aí você vai começar a orar de fato. Vai começar a orar de verdade. Aí quando você abençoa, fala assim, Deus abençoe o Mateus. Você já sente aquilo. Essa transformação só veio pela obediência do que Deus falou. Você entrou na regra. Você cumpriu a regra qual tem o reino de Deus. Você não entrou no reino de Deus? Você só cumpriu aquela regra. É isso que a parábola do credor incompassível fala. Quem não cumpriu a regra é porque nunca foi salvo. Nunca foi. Pastor, mas eu tenho o coração endurecido e não perdoo mesmo. A escolha de cada um. Qual que é a função do pastor, filha?
falar. Daqui para frente, quem decide é você. O meu ouvido foi o primeiro a ouvir. E eu tenho muita estrada com o Senhor para me ouvir uma palavra dessa e não deixar ela cair. Então, ó, eu aqui vigiando, falando e vigiando no meu coração, não achei nada no meu coração, mas eu de noite vou lá no Senhor de novo. Vou falar, agora só está eu e o Senhor aqui. Se tiver alguma coisa, você tem que falar para mim. Porque quem usa de boca enganosa não permanece na minha casa. E eu sou igual o Davi, eu me alegro quando alguém fala para mim, vamos à casa do Senhor, né, irmão? Eu tenho 28 anos, se eu dar o cara, se eu tiver alguma coisa, eu vou perguntar. Eu falo, Senhor, você tem que falar. E se tiver vindo alguém aí no seu coração agora, você vai orar. Na hora que orar, lembra disso. Se você é salvo realmente, você limpa o seu coração. Se você é salvo de verdade, você vai deixar seu coração limpo. Eu vou apertar, tudo bem? Você fala assim, não vou conseguir. Consegue. Se Deus não falava com você. Seja lá o que for. Amém? Eu tive que perdoar quem assassinou meu pai e meu irmão. Foi duro. É uma das batalhas mais difíceis que eu tive na minha vida. Mas eu perdoei. Amém. Graças a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Tem uma ceia para nós tomar, uma mesa para a gente estar. É a regra. É a regra. É a lei de Deus. Os antigos falavam assim, toma a lei de crente. Toma a lei de crente para você, que você vai ver, né? A vida muda, e muda mesmo. Pastor, mas é uma palavra meio dura, uma palavra de... É nada, irmão, isso é uma palavra de bênção. Uma palavra de vitória para nós. A gente tem que deixar de lado, irmão, todas essas coisas que impedem a gente de caminhar. A pessoa não veio pedir perdão para mim, e mesmo que não vier, tá bom. Quando você orar, se tiver alguma coisa dentro do seu coração, perdoe e pronto. Nem sempre as pessoas que a gente tem que perdoar merecem que a gente perdoe, né? Mas a gente merece, a gente merece andar no caminho certo, andar no caminho de salvação, né? Eu vou perder o caminho do Senhor por causa disso, e a Bíblia fala que perde, hein? A Bíblia fala que perde, hein? O céu está cerrado, o céu está fechado. Você vai orar, o negócio não vai sair. Quando a gente ora pelas pessoas, vou estender um pouquinho. Quando você ora por uma pessoa, a pessoa não foi curada, a primeira coisa que você fala para a pessoa é isso, como é que está teu coração? Porque às vezes a pessoa não recebe a cura, não é por outro motivo, é porque o coração está imundo. Aí como é que vai ser? Eu vou me esgoelar de orar, o céu está fechado, não sobe. Não faz isso não, irmão. Tenha pena de você. Tenha pena de você. Eu tenho pena de mim. Eu morro de dó de mim, nesse ponto. Vamos orar? Você me ajuda a despedir a internet em nome de Jesus? Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todos esses meus irmãos, ó Pai. Até aquele que o Senhor tocou o coração, meu Pai. Disse para mim que ia assistir e ele ouviu, Pai, aquilo que eu tinha que falar para ele. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que o coração deles, Pai, agora possam ser purificados, Pai, quando eles abrirem a boca e falar, Senhor, eu realmente fiz esse problema, eu tenho esse problema na minha vida, mas eu agora de joelhos peço ao Senhor, ó Pai, me ajuda agora, eu quero tirar do meu coração completamente aquilo, Pai Santo, que me impede de prosseguir. Meu Deus, em nome de Jesus eu perdoo.
todo mundo que está no meu coração está preso comigo, seja pastor, seja obreiro, seja igreja, seja o que for, saia todo esse mal agora da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Isso, agora é só você levantar suas mãos e falar: Senhor, eu não tenho mais ninguém no meu coração, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra e vou andar em amor, vou andar no caminho santo e vivo do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, e que a paz que excede todo entendimento seja sobre sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.